Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo, né? Hoje vamos para o capítulo 25 do livro de Deuteronômio. Eu convido você, pegue sua Bíblia, como de costume, né? E vamos juntos fazer essa leitura do livro de Deuteronômio, capítulo 25, que nos diz: se houver disputas entre alguns e vierem a juízo para serem julgados, o inocente é justificado e o culpado é condenado. Se o culpado merecer chicote, o juiz o faça se deitar e seja chicoteado em sua presença, de acordo com o grau de sua culpa. 40 chicotadas lhe podem ser dadas, mas não mais. Não se chicoteie demasiado, para que o teu irmão não fique humilhado diante de teus olhos. Não amordaças a boca ao boi quando debulha. O que tá, né? Esse versículo, homem chicoteado, porque na época era o costume deles, né? Era pagar, né? Se alguém fosse, né, fizesse algo errado um com o outro, ele deveria pagar. De uma forma ou de outra ele teria que pagar. E naquele julgamento ali, né, ele disputa, nós estávamos aqui, eles estão falando sobre disputa, deve ser alguma disputa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né, alguma coisa tipo assim. Então eles deveriam ser chicoteados, era o costume daquela geração. E aqui fala: se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, então a mulher do falecido não deve se casar com um homem estranho, de fora. Seu cunhado esteja com ela e a tome como mulher e viva com ela. Aí você fala, é estranho. É estranho. Essa lei é estranha. Era costume da época, era costume. Isso aqui não é a lei de Deus para com o homem. Isso aqui é a lei de costume daquela região. Então é o que eu falo para vocês. Nós temos que entender o que é costume da época, da geração e o que é a palavra de Deus. Então hoje esse versículo aqui, ele é muito, né? Muitas pessoas ainda falam dele, né? Porque tem isso na Bíblia, né? Muitas pessoas, se eu casar, vou casar com o irmão dele. Irmão, isso aqui é daquela época. Não é para o dia de hoje. Isso aqui era lei que já existia. Isso aqui Moisés simplesmente transmitiu para eles. Não, essa lei vocês podem pegar para vocês. Moisés achou, né? Porque era tão... como eu falei para vocês, nós não devemos esquecer que Moisés, ele foi criado no palácio, dentro do palácio de Faraó, lá no Egito. Então Moisés, ele pegou todos os costumes, ainda estava enraizado nele ainda, esses costumes, porque quando Deus tirou Moisés lá do Egito, Moisés já estava o quê? Com mais de 40 anos. Né? Então ele viveu, ele cresceu, ele viveu lá dentro do palácio. Ele viveu com aqueles costumes. Aqueles costumes estavam enraizados em Moisés. Moisés não conhecia Deus. Não conhecia quem era Deus, o costume de Deus, as leis de Deus. Moisés não tinha esse costume. Então, por isso que eu falo para vocês, quando a gente lê a Bíblia, temos que ler com cuidado. Por que isso? Por que Deus está falando dessa forma? Isso é Moisés ou é Deus que está passando para o povo? Então aqui a gente observa que isso aqui não vem. Porque quando é de Deus, a gente conhece quando uma lei vem a ser de Deus. E a gente conhece também quando algo não é de Deus, quando algo é do homem. Isso aqui a gente observa claramente, que isso aqui é costume de homem, igual para bater, né? Chicotada, dava chicotada. Isso aqui era a época, se você for fazer uma pesquisa aí, histórica aí, você vai ver que isso aqui era costume daquele povo. Aquele povo tinha esse costume de chicotear mesmo a pessoa. Agora você já imagina uma pessoa, né, que deve alguém hoje em dia, você bater nela tanto assim, uma chicotada tanto assim. Aí você observa que isso aqui não é de Deus. Isso aqui é a lei dos homens. Então você me pergunta, então a gente tem que seguir isso aqui?
Não, tanto que a nossa lei, na nossa sociedade que vivemos hoje em dia, temos justiça, a pessoa vai ser presa, a pessoa vai pagar, né? Porque a justiça, eu até admiro isso, né? Eu admiro muito isso, que a lei dos homens aqui hoje, na atualidade, ela faz, né, a pessoa pagar. E isso é justo. Na lei de Deus também, na lei de Deus, também Deus faz a pessoa pagar. Aí é que a gente observa quando fala de chicoteada, que tem que dar uns 40 chicotadas na pessoa. Isso aqui já é daquela lei deles, daqueles costumes do Egito. Então, que aquele povo ainda... Porque aquele povo não podemos esquecer que o povo de Israel, eles eram o que lá no Egito? Ele era escravo. Eles entraram lá como o quê? Como escravos. Todo mundo, se você tem acompanhado esse canal, você sabe a história toda que eu venho contando desde o começo, por que eles chegaram lá no Egito, como foi a chegada deles no Egito, quem trouxe eles, quem levou eles até o Egito, porque eles moravam bem distante, né? Foi uma fome, o que aconteceu, por que eles pararam lá no Egito, por que o Egito tinha comida. Então isso tudo tem uma grande história envolvida nessa trajetória toda. Então você não pode pegar só um versículo e querer, né, se basear na atualidade hoje nesses versículos anteriores. Então nós temos que ter uma boa interpretação da Bíblia, uma boa leitura, um conhecimento mais aprofundado, um conhecimento histórico. Você também tem que ter um conhecimento histórico. Foi por esta razão que eu já peguei desde o início, tá? Desde do Gênesis, primeiro de Gênesis, que eu venho, né, lendo pausadamente para vocês. Eu não venho lendo que dá tempo, né, de cada um sentar e ouvir esses meus vídeos, porque são vídeos de 1 hora e meia, o máximo 1 hora e meia, nunca passou disso. E se você colocar ele mais rápido, então você consegue, com meia hora, você consegue ouvir todos eles, assim, cada um deles, né? Então, é nesse sentido, gente. Então, nós não devemos, como dizer, jogar tudo achando que isso tudo é bíblico, isso tudo é lei de Deus. Não, essa pena de açoites é lei daquela época que existia. Se você for pesquisar na história, você vai ver que eles tinham isso entre eles açoitavam. E isso aqui não era cristãos que faziam isso, isso aqui era a população em geral que fazia isso. Então, temos que ver, analisar isso. Se for hoje, então Deus permitiu, talvez você me pergunta, mas por que Deus permitiu que o povo de Israel, ele seguissem essa lei aqui? Porque quem estava na frente era Moisés. Então Deus não podia, né? E era muita lei, era muita coisa. Um homem só, né, governar uma multidão. Então alguma coisa ia escapar, alguma coisa ia, né, deixar. E Deus deixou essa lei aqui. Mais na frente, mas se você vê os 10 mandamentos, os 10 mandamentos não falam assim. Os 10 mandamentos falam que a gente tem que perdoar, nós temos que amar o próximo, não é assim? Pelos 10 mandamentos, você tem uma noção do que Deus está querendo dizer num caso desse, de um ladrão vir te roubar, né? Deus está falando, nós devemos amar o próximo. Então, é nesse sentido. Então, aqui é mais, eu estou fazendo essa leitura, como é importante a gente, né, ter a capacidade de ter esse conhecimento, tanto o que é de Deus e o que não é, o que é dos homens e o que não é. Por quê? Para que você não seja enganado. Se alguém vier falar uma coisa dessa com você, mas na Bíblia tá, a gente pode... Antigamente, os pais, né, chicoteavam muitos filhos, né, batiam muito nos filhos, achando assim que eles estavam, né, consertando o filho, né, eles estavam educando o filho no sentido melhor para a vida. Mas apanhar não adianta, não resolve, é com diálogo. Aquele povo, eles eram bastante ignorantes nesse sentido, eles eram bastante rudes nesse sentido. Então, principalmente porque eram mais, né, a população era muito escrava, muitos escravos, então tinha
cada senhor daquele, cada dono de fazenda, vamos dizer assim, tinha multidões de escravos, por isso que eles eram ricos. E ali não passava, eles não passavam, ali passava de geração para geração esse costume. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento também, tá? E aqui fala: se irmãos morarem juntos, né? Então, se nós estamos falando, se um irmão morrer e o outro for viúvo, aí ele pega a viúva do outro. Isso aqui é costume, a gente tá de cara, né, que isso aqui é costume, é da época, não é lei de Deus, que Deus não faria isso. Deus não é tão mal para fazer isso aqui, não. Me perdoe, irmão, eu tô meio ruizinha da garganta, mas a gente vai continuando. E o primogênito que ela lhe der receberá o nome do irmão falecido, para que o nome deste não desapareça de Israel. Olha só como que era. É assim, né, a gente, e por isso que você vê Arão, vários nomes de Arão, aí isso confunde, né, a cabeça da gente também. Mas era assim que era. Mas se o homem não deseja tomar sua cunhada, então subirá à porta dos anciões e diga: meu cunhado recusa constituir um nome para seu irmão em Israel. Não quer se casar comigo. Então os anciões da cidade os devem chamar e admoestar. Se ele persistir e disser: não a quero, quero desposar, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciões, ele descalçará o sapato do pé, ele cuspirá no rosto e dirá: assim se fará o homem que não edificar a casa do seu irmão. E sua casa será chamada em Israel a casa do descalçado. Se dois homens lutarem um contra o outro e a mulher de um chegar para salvar seu marido da mão daquele que o fere, e ela estender sua mão e pegar pelas suas partes secretas, então corta sua mão, teu olho não a perdoe. Olha só, umas leis que, né, que você vê que é realmente lei de homens e não lei de Deus. Isso aqui tá na cara que não é lei de Deus, não é a lei de Deus, mas era a lei dos costumes. Aqui tá na cara que era costumes do povo do Egito fazer. E Moisés carregou esse costume para o povo de Israel, né? E Moisés, ele cometeu muito pecado, muito erro, né, por causa dessas coisas que ele fazia. E ficou, né, perpetuamente essas leis por muitas gerações, né, fazendo isso. E veio, né, até que, graças a Deus, com o tempo, né, essas leis foram abolidas. Então nós temos que ter muito cuidado o que é lei de Deus e o que não é. Nem tudo que está escrito em Deuteronômio é lei de Deus. É lei que costumes do povo de Israel, porque eles viveram, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Esse povo viveu anos e anos, mais de 400 anos, gente. Eles não ficaram 40 dias, eles não ficaram um ano, eles ficaram mais de 400 anos. Então, foi gerações que vieram, se perderam, vieram outras, se perderam, vieram outras, para ficar, né, esses costumes, né, que eles tinham. Então, era um costume bastante enraizado neles. Então, a gente tem que observar isso. Não tenhas em tua bolsa duas espécies de peso, um grande e um pequeno. Não tenhas em tua casa duas espécies de éfas, uma grande e uma pequena. Tu deves ter peso inteiro e justo. Deves ter a éfa inteira e justa, para que vivas longamente na terra que o Senhor teu Deus te dá. Observa, não sei se vocês observaram, quando eu falo para vocês o que é de Deus, o que é dos homens. O que é de Deus, Deus fala. Aqui fala, olha, para que vivas longamente na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então aqui você vê que é uma lei justa. É uma lei justa. A lei que não é justa nem fala que nem fala o nome de Deus. Você pode ver que nem toca no nome de Deus esse negócio de açoite, esse negócio do homem casar com outra mulher, com a cunhada dele, se o irmão dele falecer. Então aqui nem toca no nome de Deus. Por quê? Porque Moisés não é bobo, né? Moisés, ele sabia que, né, era a lei, aquilo lá era a lei de homens, então ele não falava.
Mas quando é a lei de Deus, aí fala, olha aqui, ó. Olha no versículo 15. Tu deves ter peso inteiro e justo, deves ter efa inteira e justa, para que vivas longamente na terra que o Senhor teu Deus te dá. O que é justiça? É justiça ter peso justo? Ter balança justa? É justiça. Porque tem muita gente, né, até nos dias de hoje, que pega uma garrafinha de água ali, coloca 180 gramas e fala que é 200 gramas, né? Você vai tomar um refrigerante, 2 litros de refrigerante que você compra, se você for medir, dá 1.800 gramas, dá 1.800 litros, né? Então não dá 2 litros completos. Então isso é o que? Pesos diferentes, né? Então alguém está roubando, né, o outro, né? E aqui a Bíblia fala que nós devemos ser justos. Então isso aqui é a lei de Deus, tá? Isso aqui é a lei de Deus. Porque é detestável o Senhor teu Deus todo aquele que faz isso, todo aquele que pratica injustiça. Lembra-te de Ameleque que fez no caminho, quando saías do Egito. Como ele encontrou no caminho e matou todos os fracos em sua retaguarda, estando tu cansados e exausto, e ele não temeu a Deus. Quando o Senhor teu Deus te der descanso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá como herança para possuíres, apagarás a memória de Ameleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Então Deus Deus é justo, gente. É o que eu falo para vocês. Deus é justiça. Então nós devemos tremer diante dele. Fica aí esse estudo. Eu creio que você aprendeu, né? Com certeza, tenho certeza que você aprendeu a ter essa separação entre o que é um costume, o que é lei de homem, o que é lei de Deus, para que você também não venha, né, fazer isso, igual fazer, eu vou dar uma chicotada no meu empregado porque ele fez algo errado. Não vai fazer isso. Aí depois você vai falar, é porque é lei de Deus. Não, isso não é lei de Deus. Mas está na Bíblia. Nem tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus, tá? Isso talvez você fala, mas a Bíblia não é? Não. É por isso que nós temos que ter discernimento. É por isso que é necessário ter um estudo mais assim, como dizer para vocês, mais profundo, né? Um estudo mais profundo, porque se você ler aleatoriamente, você vai achar assim que você tem que bater no seu empregado se ele fizer coisa errada. Você vai ter que dar 40, né, varada nele, você vai ter que dar. Não, gente, por favor, não é assim. Nós temos que entender, nós temos que examinar. Por isso que a Bíblia fala, examinai as escrituras, porque delas é a nossa salvação. Se você for olhar para esse lado, mas está na Bíblia, sim, está na Bíblia. Mas a gente tem que entender que isso aí era costume daquele povo. O povo de Israel, da onde veio o povo de Israel? É histórico, da onde veio, da onde surgiu, qual a origem. Então, o povo de Israel vieram do Egito. E o que era Egito? O Egito era uma Babilônia, digamos assim. Lá eles faziam muitas atrocidades, né, diante de Deus, e passava por bonzinhos diante dos homens. E os homens foram criados, essas crianças foram criados lá no Egito, nasceram, criados lá. Então eles tiveram esses costumes enraizados. Então a gente tem que entender o que é de Deus e o que não é. Eu termino por aqui. Eu não estou com a garganta boa hoje, mas que Deus abençoou, né, nosso estudo hoje. Que fica aí para você. Se você gostou desse canal, você se inscreve nesse canal, compartilha para que outras pessoas também venham ter esse conhecimento e que nós possamos estar juntos novamente no próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Um forte abraço. Se você gostou, dar like, compartilha, se inscreva no canal e um forte abraço. Beijo para todos. Tchau.